Olá, queridos amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada, verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Quero, nesse momento, desejar aos irmãos um feliz ano novo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Essas foram as palavras que o nosso Deus Todo-Poderoso falou a Moisés para que Arão, seu irmão, o sumo sacerdote, dissesse para abençoar os filhos de Israel. Vimos isso em Números, no capítulo 6, do versículo 24 ao versículo 26. Esta bênção era dada para o povo, que voltava para casa, sabendo que o Senhor Todo-Poderoso estava sobre eles, que o Senhor já os havia abençoado. Já no Novo Testamento, a bênção apostólica é essa: a graça e a paz do nosso Senhor Jesus e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Vimos isso lá em 2 Coríntios, no capítulo 13, do versículo 13. Estas não são apenas repetições de palavras, mas um ato cerimonial. Na bênção sacerdotal de Arão, as características da Trindade estão ocultas, mas nos foi dado pleno entendimento no Novo Testamento, pois a bênção apostólica, a Trindade está bem identificada. Quando essas palavras são ditas, o nome da Trindade está sendo colocado sobre a Igreja de Cristo, e é no nome dela, da Trindade, que a bênção está sendo dada. A graça, o favor de Jesus estão sendo colocadas à disposição de todos aqueles que estão debaixo da imposição de mãos. A misericórdia e o amor do Pai, que trata-se da interligação da misericórdia do Senhor com o amor do Pai, essa misericórdia do Pai era uma necessidade, porque o destino do pecador era a morte, era o afastamento eterno de Deus na nossa vida. Assim, a misericórdia se consolida em Cristo, que foi dado pelo Pai em amor para a salvação do homem. Assim, a misericórdia está sendo dada a nós. E, por fim, a paz, a comunhão do Espírito Santo. Nos é apresentado o Espírito Santo, ministrador da paz, que consolida na comunhão. Entre a Igreja e Deus, Ele é quem leva as nossas orações, quem traz as revelações do Pai para a Igreja, que é o corpo de Cristo. É Ele que intercede por nós. Da mesma forma, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não somos capazes, não sabemos como haveremos de pedir como convém, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O vínculo que nos une é a paz, e é o da comunhão concedida pelo Espírito Santo. Ela nos faz um só povo, uma só fé. Por ela nós temos um só Senhor, um só batismo, um só Deus e Pai de todos nós, e por todos nós e em nós. Aleluia! Glória a Deus por isso. Contudo, irmãos, eu desejo a vocês que todas as bênçãos disponibilizadas pela Trindade seja concedida e seja alcançada por vocês durante cada dia deste ano que se iniciou. Nesse mês de janeiro, eu estarei interrompendo as aulas de Hebreus, pois estarei em viagem visitando os meus pais em Minas Gerais e logo em seguida estarei mudando de apartamento e ficarei impossibilitada de gravar as aulas. Mas não deixarei os irmãos sem estudo. Estarei disponibilizando semanalmente, somente neste mês de janeiro, um estudo da primeira carta de João, que foi ministrado na Escola Bíblica Dominical, na Igreja Batista Central de Brasília, onde eu congrego, a fim de que vocês continuem edificando as suas vidas com o estudo da Palavra de Deus. Serão 4 aulas apenas. Espero que os irmãos compreendam a minha necessidade e que sejam edificados e fortalecidos com o estudo da primeira carta de João. Obrigada pela audiência e pela participação dos irmãos. Peço que continuem orando por esta obra, divulguem o nosso canal para que vidas possam ser vivificadas e fortalecidas com o estudo da Palavra de Deus. Fiquem na graça e na paz do nosso Senhor Jesus e em fevereiro retornaremos, se assim Deus permitir, com os estudos da carta aos Hebreus. Até lá, queridos. Um beijo no coração.
Graça e paz, irmãos. Bom dia. É uma alegria estarmos mais uma vez reunidos para estudarmos a palavra do Senhor, nesse domingo maravilhoso que Deus nos deu. Estamos aqui reunidos na Escola Bíblica Dominical para dar continuidade ao estudo da primeira carta de João. Nós vamos falar hoje sobre a natureza de Deus refletida nos cristãos. Esse estudo, queridos, tem o objetivo de reforçar a nossa fé, reforçar a nossa comunhão com Deus, com o nosso irmão, falar da base do cristianismo, relembrar essa base do cristianismo que nos fortalece no momento de tanta dificuldade na qual a gente está passando. Mas antes de começarmos o estudo, vamos fazer uma pequena oração. Senhor Deus, gracioso e maravilhoso Pai, colocamos mais uma vez, Senhor, nossos corações na Tua presença, clamando que o Senhor venha encher-nos da Tua graça. Ajuda-nos, ó Pai, nesse estudo, fortaleça a nossa comunhão contigo, encha-nos do Teu amor, usa-nos como instrumento para a glória do Teu nome, Senhor. Precisamos de Ti, meu Deus. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Queridos, nós vamos abordar o assunto que vamos tratar da natureza de Deus de uma forma bem sucinta, bem direta, porque o nosso tempo aqui é curto. Nós vamos fazer primeiro umas considerações iniciais, relembrando qual a proposta de João quando escreveu essa primeira carta dele. Ele queria que os seus leitores possuíssem um discernimento sobre o ensino de Cristo e o ensino dos falsos mestres, diferenciar esse ensino. João deseja que tenhamos uma fé confiante e segura e que o nosso relacionamento com Deus seja constantes, frutíferos e duradouro. Olha, João apresenta em um mundo dominado pela maldade e escuridão, Deus como luz. E em um mundo dominado pela frieza, ele apresenta o amor de Deus que nos aquece. Nós vamos falar justamente disso, dessas qualidades da natureza do nosso Deus que o João abordou nessa primeira carta dele. Ele fala que Deus é luz, lá no capítulo 1, versos 5 e 7. E diz o seguinte: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é essa: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Na primeira parte do nosso estudo, nós vamos abordar e interpretar o que João quis dizer com essa mensagem. Nós vamos falar sobre a luz, vamos falar sobre a treva, vamos falar sobre andar em comunhão, vamos falar também um pouco sobre o pecado. Então vamos lá. O que nos diz a afirmação de João, Deus é luz? O que ele quer dizer com isso? Ele apresenta Deus na glória e o esplendor dessa luz, o brilho grandioso que mostra as qualidades maravilhosas de sua natureza. Queridos, não há coisa mais maravilhosa do que a luz penetrar na escuridão e se mostrar. Esse grandioso poder de se revelar, é isso que João quer demonstrar, esse poder glorioso e esplendoroso da luz de Deus ao entrar nas trevas, ao dominar as trevas. Deus nos revela, ele quer dizer isso. Quando ele se ilumina, ele quer ser visto e conhecido por toda a humanidade. Ele quer ser conhecido. Fala também da pureza e santidade de Deus, porque é uma propriedade da luz que ilumina. É aquela clareza, a limpidez da luz que transmite a pureza, a santidade, tudo aquilo que o nosso Deus é. Fala também do direcionamento de Deus, que torna fácil o caminho, sem tropeços. É justamente isso. É a visão de que Deus ilumina os nossos passos, ilumina os nossos caminhos para a vitória, para a salvação, para a glorificação. A qualidade reveladora da presença de Deus, que revela as imperfeições de quem se aproxima. É a luz que resplandece, ela ilumina
tudo que há. Quanto mais próximo do Senhor nós entramos e estamos, mais Ele nos mostra, e mais Ele mostra quem somos. Então, qual o propósito de João de chamar Deus de luz? Ele quer mostrar essas qualidades de Deus, e sabemos que Ele possui essas qualidades e muito mais, mas Ele quer dar ênfase a isso, nesse momento. Ele também diz que o que Ele quer dizer com a afirmação? Em Deus não há trevas. Trevas é ausência completa de luz. As trevas significam uma vida sem Cristo, uma vida sem salvação, uma vida sem liberdade. A escuridão é inimiga da luz, é isso que ele quer dizer. Não há comunhão entre luz e trevas, queridos. Não há, são antagônicos. As trevas expressam a ignorância, o caos, a imoralidade na vida sem Cristo. É uma vida sem caminho, sem objetivo. É uma vida que traz dor, que traz sofrimento, porque há uma ignorância. As trevas são por natureza estéreis, apontam ao desamor e ao ódio. Não tem como amar, não tem como produzir. As trevas, ela não consegue produzir nada bom, queridos. É isso que João quer colocar. E, para finalizar, ele diz que as trevas são a morada dos inimigos de Cristo e a meta final daqueles que o negarão. A treva é a perdição, amado. Quem vive na treva não tem salvação. Quando ele diz que em Deus não há trevas, é porque o Senhor nos mostra o antagonismo. Ele não tem treva nenhuma, ele é só luz, ele brilha e resplandece. Queridos, esse é o objetivo, de mostrar que não temos como viver em trevas se estamos na luz. O que nos diz a afirmação de João, quando ele fala, andando na luz, mantemos comunhão uns com os outros? Ora, a comunhão é ter em comum, perfeito? Então vamos lá. A comunhão envolve compartilhar e participar o que possui em comum. Então, quando a gente anda na luz, anda com o nosso Deus, nós temos algumas coisas em comum. A fé comum. Nós cremos num Deus Todo-Poderoso, nós cremos no Senhor Jesus que nos salvou e nos libertou, nós cremos no Espírito Santo que é o penhor da nova aliança, nós cremos na verdade da palavra de Deus que ao obedecer nós temos a nossa vida transformada, nós cremos nisso, nós temos uma fé única. E a presença do Espírito Santo também é comum. O Espírito Santo, dentro de nós, nós somos templo do Espírito Santo. A graça de Cristo em comum. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós desfrutamos da graça. Todos nós, sem exceção. Os dons do Espírito Santo também nós temos em comum. Esses dons que nos ajudam a praticar a obra do Senhor, a fazer a diferença na vida do irmão. Todos nós possuímos essa graça. O inimigo em comum também, que é o diabo, que está ao nosso derredor, tentando achar uma maneira de nos tragar. Nós temos esse inimigo em comum. Eu apontei aqui os versículos que afirmam que todos esses princípios que nós temos em comum, quando nós andamos na luz, nós compartilhamos. Mas veja bem, a comunhão que João coloca ali e que o Senhor nos proporciona tem certos desafios. Como resolvemos os desafios da comunhão com os irmãos e com Deus? Se andarmos na luz, temos comunhão com os irmãos, porque nós temos aqueles princípios para poder compartilhar, certo? Então vamos lá. Há alegria na comunhão. Ao andarmos na luz, há um comprometimento em sermos um instrumento de edificação no reino de Deus e em testemunhar as boas novas do Evangelho. Na comunhão com os irmãos haverá um crescimento e maturidade à medida que se usa os dons espirituais e se pratica a leitura bíblica, os estudos, oração, jejum e os cultos. Queridos,
andar na luz requer um comprometimento. Um comprometimento de sermos instrumentos. Esse comprometimento vai além de compromisso. É algo diário, constante e contínuo. A comunhão com os irmãos necessita desse comprometimento de compartilhar aqueles princípios que nós falamos, para que seja verdadeira e seja frutífera. Teremos dificuldades com os valores da sociedade contemporânea porque se opõem aos princípios divinos. É o que eu falei. As trevas não têm comunhão. Todos os princípios das trevas ferem os princípios divinos. Nós teremos muita dificuldade. Nós não podemos e não conseguimos ter comunhão com as pessoas que têm princípios diferentes. Prestem atenção em quem nós estamos nos aliançando. Isso faz com que a nossa vida seja mais edificada, amados. Se confessarmos o nosso pecado diante de Deus, temos comunhão com Ele. Veja bem, esse é um dos princípios para que a gente tenha comunhão com o Senhor. Confessar o pecado é concordar com Deus que sou pecador, que falhei e errei. É homologar, dizer que é verdade que Deus disse de mim e de você. Nós somos pecadores. Por que temos a necessidade de confessar? Porque Deus nos conhece, queridos. Ele sabe da nossa vida. E quando nós nos aproximamos do Senhor, Ele mostra os nossos erros, os nossos defeitos. E nós precisamos admitir todos eles, confessar todos eles, para que a gente possa experimentar de uma comunhão verdadeira com Deus. Uma das qualidades do nosso Deus é a misericórdia. Ele olha para o nosso pecado e se entristece profundamente por ver a nossa miséria e se compadece. Então, Ele se inclina para nós a fim de resolver o problema do pecado, que nos afasta dele, pois o seu maior prazer é ter-nos perto de si, num relacionamento de amor e de confiança. Amor e confiança, sinceridade, parte do princípio, amados, de nós reconhecermos os nossos erros quando Deus nos revela. A comunhão com os irmãos e com Deus permite que reconheçamos através da unção de Deus a falsa doutrina e o espírito enganador do anticristo, o falso profeta. Temos que lembrar sempre que João, quando escreveu essa carta, ele queria nos alertar dos falsos profetas, dos falsos ensinamentos que nos afastam da comunhão, que permite ou induz a gente uma flexibilidade com o mundo. E João é bem conciso, não há comunhão entre luz e trevas. E a unção de Deus nos faz ter esse discernimento. Porque Deus é luz, devemos andar segundo a verdade. A vida divina então estará em nós. Devemos manter sempre a nossa consciência dependente de Deus. Sempre clamar ao Senhor, pedir ao Senhor, e o Espírito Santo vai nos ajudar. A graça de Deus derramada sobre as nossas vidas vai nos ajudar nas nossas incapacidades. Torna-se necessária a purificação dos pecados para que a palavra habite em nós. Pela purificação alcançamos o amor com Deus e com os irmãos. O que João fala a respeito de pecado? Nós vamos ver agora. Em 1 João, capítulo 1, verso 8 e 10, ele diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Como nós falamos anteriormente, confessar o nosso pecado e dizer que Deus está certo. Nós somos mentirosos, nós somos pecadores. E nós temos o sangue de Jesus. O sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Nós temos que entender que o pecado é terrível. Ele nos afasta da comunhão, ele permite uma série de prejuízos para a nossa vida espiritual. E eu vou falar 3 delas, tá? Tentar enganar as pessoas. A natureza pecaminosa do homem tenta esconder quem somos aos outros e a Deus.
O pecado nos leva a ser hipócritas, colocar máscaras de santidade para impressionar as pessoas. Queridos, a palavra do Senhor é a verdade e Ele quer que nós vivemos na verdade. Temos que ser verdadeiros na comunhão com os irmãos e isso é um grande desafio. É uma dificuldade muito grande. Mas é assim que temos que ser. Por quê? Porque não adianta botar máscara. O Senhor já nos conhece e a máscara cai num momento ou outro. Nós temos que tomar uma posição na nossa vida. Sermos verdadeiros. Não permitir que o pecado venha com que nós sejamos enganadores e hipócritas. Uma outra coisa é tentar enganar a Deus. Se digo que não tenho pecado, digo que Deus é mentiroso, porque a palavra dele diz que sou pecador. Então eu nego a verdade. Lembra, amados? Confessar. Então o nosso relacionamento com o Senhor tem que ser sincero. Se há algo no coração que não está bom, se você vê, estou com ciúme, inveja, fala. Em oração com o Senhor, conta. Ele já sabe, mas Ele quer tirar esses sentimentos, Ele quer tirar essas amarguras do nosso coração, esses sentimentos que não condiz com quem anda na luz. Por quê? Porque Ele quer nos purificar, transformar. O Espírito Santo nos ajuda nisso. A graça do Senhor nos capacita para isso. Nós temos que ser sinceros com o Senhor. E nós tentamos também enganar a nós mesmos. Veja bem, o auto-engano. Não temos discernimento de que somos pecadores até chegarmos à presença de Deus. Quanto mais perto de Deus estivermos, mais reconhecemos o nosso pecado. Deus é luz. Quem está longe de Deus não tem consciência do pecado, nenhum arrependimento e nenhuma perturbação. Muitos de nós desejam que as pessoas que andam nas trevas reconheçam os seus erros. Amados, quem está nas trevas não consegue ver os seus próprios erros. E eu vou dizer uma coisa. Quem mais pede perdão a Deus não é quem mais peca. É quem mais próximo de Deus está. Porque o Senhor está iluminando a vida, mostrando as imperfeições, mostrando naquilo que precisa melhorar. E o quebrantamento de coração faz com que venha reconhecer e venha pedir perdão ao Senhor. O nosso coração tem que ser tratado, amados. Sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele procede, fonte da vida. Nós temos que viver uma vida perdoadora, uma vida quebrantada, de reconhecimento de que nós necessitamos e somos cheios de falha e necessitamos do Senhor para nos ajudar a viver em comunhão, em unidade, na igreja com os irmãos e sermos bênção, luz do mundo, sal da terra, carta aberta de Cristo. Esse é o objetivo de nós estarmos andando na luz e vivermos o amor do Senhor. Em 1 João, capítulo 2, verso 1, diz assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E o Senhor Jesus está junto ao Pai, intercedendo por nós, como advogado. Então temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus. E como é que é esse advogado? Ele tem um caráter justo, sem pecado e sem defeito. O método único desse advogado é que ele foi chamado para estar do nosso lado como advogado. E estar no nosso lugar como substituto. Ele veio à Terra, não foi para falar que nós somos inocentes. Ele veio à Terra para provar que somos pecadores e pagar o preço em nosso lugar. Ele foi o nosso substituto. E a nossa causa não custou nada para nós. Jesus pagou tudo. O resultado de tudo isso foi que ele aplacou a ira de Deus sobre ele. Expiou o pecado do mundo inteiro, mas só os que creem desfrutam dessa graça. Essa obra grandiosa de amor que o Senhor Jesus fez em nosso favor, só vai desfrutar dela quem o aceitar. Agora eu quero chamar uma atenção. Ele é o nosso advogado, nós estamos vivendo no período da graça. Mas chegará um momento, e esse momento está perto, que ele será o nosso juiz.
Ele vai julgar as nossas ações, as nossas decisões, vai julgar cada palavra torpe que sair dos nossos lábios. Precisamos, amados, entender que andar na luz, ter comunhão, confessar os nossos pecados, isso vai aperfeiçoar o amor em nossas vidas. E no dia que o Senhor Jesus vier para nos julgar, nós teremos um amor aperfeiçoado onde não há medo. Nós vamos falar agora desse amor que não há medo, porque Deus é amor. Nós temos que ter a confiança que no dia que o Senhor Jesus retornar, nós estaremos com Ele nos céus, na mansão celestial. João diz que Deus é amor. João testifica que Deus é amor e busca provar através de uma tese que afirma que o amor que devemos amar o nosso irmão procede de Deus, porque quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ele vai desenrolar essa tese, provando que o amor de Deus que em nós consiste do próprio Pai. Como? Ele diz assim, que enviou o seu Filho para vivermos por meio dele. Através do Senhor Jesus nós alcançamos a graça e aprendemos a viver conforme os padrões divinos. Ele enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, para que nós alcancemos a salvação e tenhamos a liberdade de vencer o pecado. Permanecemos nele pelo fato de ter dado o seu Espírito. Nós somos templo do Espírito Santo. Essa é a prova de amor maior. O amor aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Por quê, amados? Esse amor vai sendo desenvolvido através do Senhor Jesus, dos dons espirituais. E naquele dia nós não vamos ficar com medo. Nós vamos ter a certeza, porque nós temos o Senhor no nosso coração. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Lembra que as trevas é infrutífera? Nas trevas há desamor. Como nós poderíamos amar o Senhor? Por isso que João fala que todo amor procede do Pai, porque Deus é amor. Nós somos capazes de amar sim, amados. Muitas das vezes nós não achamos capazes de fazer a obra do Senhor, não achamos capazes de expressar esse amor, mas de acordo com a obra que o Senhor fez, e nós alcançamos através da salvação, nós somos aprimorados a cada dia à prática do amor, queridos. Somos capazes sim de amar, porque Ele nos amou primeiro. Aqui, João quer falar, representar tudo isso no capítulo 7, ao verso 7 até o 19. No capítulo 4, tá? 4, 7 a 19. Eu marquei, eu grifei aquilo que eu destaquei na tela anterior. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoados. Temos que praticar o amor. Aí ele continua aqui. Nisto conhecemos que permanecemos nele, que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como Ele é,
também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo envolve o castigo. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Veja como João é claro. Veja como João é objetivo. Somos capazes de amar porque Deus nos amou primeiro. E ele quer reforçar a confiança no dia da vinda do Senhor, no dia do juízo. Se dá pelo fato de termos alcançado o status de justos diante do Pai, conquistado por Senhor Jesus na cruz do Calvário, e pelo fato de praticarmos a justiça, porque o Espírito Santo vem trabalhando no nosso caráter, e a justiça que nós fazemos através dos dons espirituais ressalta quem é Deus. E devido à obediência da palavra, comunhão e ação do Espírito Santo, o amor é aperfeiçoado. Ele afirma isso no capítulo 2, verso 28 e 29. E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Há algo fundamental, queridos. Todo ser humano retrata o caráter do Deus a quem serve. O nosso caráter é forjado e transformado de acordo com as qualidades do nosso Deus. Por isso que quem pratica a justiça procede de Deus. João diz também o seguinte: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E todo aquele que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados. E nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. E todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Esses textos são grandes, mas com uma clareza muito profunda. O que João quer dizer com isso? João também testifica como prova de sua tese o grande amor do Pai, pelo fato de sermos filhos de Deus. Quando aceitamos o Senhor Jesus, ele nos deu o poder de nos tornar filhos de Deus. Quando nós, através da graça do Espírito Santo, cedemos à luz que o Senhor vem iluminar, a graça do Espírito Santo de nos mostrar, de conduzir a nossa vida, nós vamos construindo um caráter de Cristo e nos tornamos filhos de Deus. De fato, quem é salvo, quem busca comunhão com o Senhor, com os irmãos, quem busca confessar os pecados diante de Deus para que essa comunhão seja cada vez mais estreita, quem pratica o amor, amados, é filho de Deus. Essa nova identidade é a cura da nossa autoestima. Não vai importar se as pessoas não nos amam. Deus nos ama. O mundo vai nos odiar, mas Deus nos ama. Isso é prova, amados, que somos guardados pelo Senhor, que Ele nos ama profundamente. Afirma ainda que não se manifestou o que havíamos de ser ainda. Não vivemos num corpo incorruptível, mas seremos semelhantes a Jesus. Olha que glória maravilhosa. Oh, como eu desejo, amados, glorificar o nosso Deus da forma que Ele merece ser glorificado. E eu sei que só quando eu for semelhante ao Senhor Jesus, na glória, é que eu vou alcançar essa graça. Ele ressalta que temos razões para buscarmos a santidade. Na esperança de sermos semelhantes a Cristo, o conhecimento da doutrina, da verdade que somos filhos de Deus, isso nos dá uma motivação, amados, para sermos santos.
porque Ele também é santo. Sermos semelhantes ao nosso Pai, porque somos filhos. Ele diz aqui também que a grande obra do Filho de Deus é motivo para que a gente possa buscar a santidade. Jesus se manifestou para tirar o pecado, destruir a obra do diabo. Nós somos livres. Amados, temos que entender esse princípio. O Senhor Jesus pagou o preço na cruz, pagou o preço do pecado. Ele nos deu o poder para vencer o pecado. E chegará um momento que Ele vai nos tirar da presença do pecado, quando Ele nos glorificar, nós tivermos um corpo glorificado. E isso nos dá uma liberdade de dizer: eu vou fazer aquilo que agrada ao meu Deus. Buscar a santidade é algo primordial. É na alegria de ser filho de Deus, de ter visto essa grandiosa obra e participar dela, ter a graça de participar dela, que nos faz buscar a santidade. A grande malignidade do pecado também é uma razão de buscarmos a santidade. Por quê? O cristão não peca, mas não vive ele peca, mas não vive na prática do pecado, não tem prazer em pecar. Por que nós pecamos, amados? Porque nós somos imperfeitos. Aquilo que desejamos, não fazemos. E o mal que não queremos, isso a gente faz. Por quê? Pela nossa imperfeição. Nós temos que combater, buscar a santidade para quê? Para aplacar, para vencer o pecado. Vou deixar uma reflexão com os amados. Deus é luz. Andar na luz, permanecer em Deus, conhecer a Deus, ter em si a vida eterna, desfruta aquele que se purifica dos pecados e observa os mandamentos de Jesus. Trata-se de um vasto trabalho de separação do sistema mundano, condição da vida divina em nós, princípio da nossa esperança de herdarmos a vida eterna. E a reflexão de Deus é amor. O amor que vem de Deus somente se repete em nós quando vivemos o dinamismo do amor aos irmãos. Essa é a forma pela qual contemplamos a Deus, isso é, vivemos em comunhão com Ele. Tudo isso ocorre pela ação do Espírito Santo, que Deus nos deu como penhor da nova aliança. Pelo cultivo da nossa fé, experimentamos o amor de Deus pela prática da purificação dos pecados e da observância dos mandamentos de Cristo. Essas duas reflexões, queridos, que eu quero deixar por último para encerrar essa aula, reduz e diz tudo aquilo que João quer expressar na sua carta, uns princípios para que a gente possa viver na plenitude da graça do Senhor. Espero, amados, que possa ter edificado a vida de vocês, que vocês tenham uma semana maravilhosa na presença do nosso Deus, que possa edificar cada dia mais, fortalecer cada vez mais a nossa união com Deus e com os irmãos. Fique na graça.